Muito bem, abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Nós vamos fazer uma breve meditação nessa noite festiva. Eu creio que o capítulo que nós vamos ler, ele já traz uma mensagem que é muito clara para todos nós. Eu creio que todos nós vamos entender, pela leitura simples do texto, a mensagem que Deus quer nos dar através da sua palavra. Filipenses, capítulo 2, esse texto que nós lemos nessa semana. E eu vou ler na Nova Versão Internacional. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Verso 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Verso 18. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus Cristo, no Senhor Jesus, enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudades de todos vocês, está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim,
para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor, com grande alegria, e honrem a homens como este, porque ele quase morreu, por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Curva a sua cabeça e feche seus olhos nesse momento, e fale com Deus sobre a sua necessidade, e peça a Deus que te ajude a compreender esse texto da palavra de Deus. Pai Celestial, nós te pedimos nesta noite, mais uma vez, que o Senhor nos abra o entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, que o Senhor faça conosco, como fez com os discípulos no caminho de Emaús, faça arder o nosso coração, na medida em que a Tua palavra é exposta diante de nós, que o Senhor possa ministrar a cada um de nós, a cada um do Teu povo, a cada pessoa querida que aqui está nesta noite, e responder às necessidades que nós temos. Em nome de Jesus, sabemos que o Senhor entende muito bem a condição individual em que nos encontramos nesse momento. E te pedimos que, pelo Teu Espírito Santo, o Senhor nos ajude nesta noite, e nós sejamos guiados, conduzidos e possamos alcançar graça diante de Ti. Essa é a nossa petição, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, aqui muito brevemente, porque esse é um texto, é um daqueles textos que a gente fica pensando, não é? Quantas coisas, quantos tesouros Deus não nos dá na sua palavra. E esse texto aqui é um texto que a gente poderia gastar um dia inteiro em conferência, só pensando nas lições que a gente pode aprender nesse texto. E é claro que, não obstante, nós nós vamos meditar em todo o capítulo. O que eu vou fazer aqui, contando com a graça de Deus, é apenas um recorte desse capítulo tão grande, né, e com tantas instruções que Deus dá ao seu povo, e com tanto fundamento bíblico, doutrinário, para a nossa fé e para a nossa caminhada. Bem, hoje é o Dia dos Pais, não é? E como vocês viram no testemunho, né, os pais nos ensinam muitas coisas, inclusive jogar ping-pong, basquete, não é? São coisas que a gente aprende com os pais, né? Nem todo mundo vai aprender a jogar ping-pong, né, jogar basquete, mas o Senhor é fiel e Ele cuida de nós, e Ele tem usado os pais, viu, Leonardo, para nos educar, para nos instruir e para nos conceder toda a graça que nós muitas vezes precisamos. Eu penso que os pais são as pessoas que estão mais próximas dos seus filhos, e eles têm condições de colaborar grandemente com a necessidade deles. Bom, como eu disse, então, nós vamos meditar nesse texto. E o recorte que eu faço aqui junto com vocês é que a palavra de Deus faz um apelo a todos nós. E que apelo é esse? É um chamado para a humildade. Como nós precisamos da humildade, não é verdade, irmãos? Como nós precisamos aprender a crescer nessa virtude. E Paulo nos apresenta aqui um caminho para seguirmos, não é? Embora eu não vá tratar aqui especificamente, né, dos pais, nós temos aqui nesse texto um exemplo paternal, porque o apóstolo Paulo considerava Timóteo o seu próprio filho. E ele mesmo, nesse texto que nós lemos, nos diz que Timóteo esteve ao lado dele como um filho junto ao seu pai. Isso é muito especial
para todos nós. Agora, como é que era caracterizado esse relacionamento do apóstolo Paulo com o Timóteo? Eu entendo que ele também era caracterizado por uma profunda humildade. Aliás, porque eu acho difícil haver um bom relacionamento sem esse ingrediente. Eu acredito que os bons relacionamentos, eles contêm uma boa dose de humildade. Do contrário, eles acabam atrofiando, por mais que tenha um momento de euforia, de alegria, de entusiasmo com as relações, mas eles não duram por muito tempo. Quando a humildade é diferente, as pessoas crescem, interagindo umas com as outras. E os irmãos da igreja de Filipos, eles precisavam aprender sobre humildade. A gente percebe isso aqui claramente. E nós também precisamos aprender. Eu reconheço, olhando para mim mesmo, que eu sou uma pessoa que tenho muito a aprender a como me tornar mais humilde diante de Deus e diante dos irmãos com quem eu convivo. E nesse texto, cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo nos fala sobre a humildade e ele também nos dá aqui alguns exemplos. Eu creio que o exemplo supremo dado pelo apóstolo Paulo é o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas ele também dá duas outras amostras do que significa ser humilde, através da vida de Timóteo e de Epafrodito. Tanto o Senhor Jesus Cristo, quanto o próprio Paulo, quanto Timóteo e Epafrodito, eram pessoas que haviam aprendido a humildade. Eu espero que todos nós, pais, mães, filhos, estejamos, pela graça de Deus, abertos e desejosos para crescermos nessa virtude. Amém? Espero que no seu coração você esteja dizendo assim: eu quero ser uma pessoa mais humilde. Eu quero ser. Para a glória de Deus, eu quero crescer nesse sentido. Agora, então, vem a pergunta: como é que a humildade cristã, ela se caracteriza? Em primeiro lugar, irmãos, ela se caracteriza na maneira, ou pela maneira como nós pensamos. Vejam aí no início do texto, e é claro que nós não vamos explorar todos os elementos desse texto, mas alguns deles. O apóstolo Paulo nos diz, logo no verso 2 e 3, advertindo aos filipenses, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente façam o quê? Considerem os outros superiores a si mesmos. Lá no versículo 5, o apóstolo Paulo também diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Irmãos, não há possibilidade de humildade na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso comportamento, se não houver humildade aqui, na mente. Antes de haver humildade prática, visível, tangível, a humildade precisa estar instalada aqui na nossa mente, no nosso coração. A maneira como nós tratamos os outros depende muito da maneira como nós os vemos aqui na nossa mente. Então, você quer saber, não é, o que uma pessoa pensa? Observe a maneira como ela está se comportando. Porque o nosso comportamento, ele deriva muito da maneira como nós pensamos. Então, se vocês olharem para o texto, nós vemos aqui a humildade do Senhor Jesus Cristo, quando Ele deixou a sua glória e veio a esse mundo. Vejam aí no versículo 7, porque a palavra de Deus nos diz claramente que Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, não é? Então, o Senhor Jesus Cristo, digamos assim, Ele abriu mão de muitas coisas
ele sacrificou-se simplesmente para nos servir. Mas vejam como é que isso começou. Isso começou na mente do Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 6. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Então, na mente do Senhor, ele não se considerou. Ele não se apegou a todo aquele poder, a toda aquela glória que ele nutria antes da encarnação. E ele teve essa atitude simplesmente porque a missão dele, o propósito dele era vir a esse mundo para servir. E para redimir a humanidade. Algumas vezes eu tenho dito aqui na igreja, irmãos, humildade é sinônimo de honestidade. Inclusive, honestidade intelectual. Quem é humilde é honesto. Quem é humilde é capaz de reconhecer quem de fato é. Quem é humilde não fica tentando aparentar uma coisa que não corresponde à realidade do seu ser. Pelo contrário, quem é humilde está o tempo todo reconhecendo os seus limites, suas fraquezas, as suas dificuldades, e isso acaba afetando a maneira como a pessoa age. Isso acaba afetando a maneira como a pessoa se comporta no seu dia a dia. Agora, não é só o reconhecimento das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, é também o reconhecimento da importância das outras pessoas. Porque se tem alguém que nós, cristãos, devemos considerar importantes, é o outro. Considerem os outros superiores a si mesmos. Nós não podemos caminhar nessa vida, nos anos que Deus nos dá, pensando demais em nós mesmos, no quão importantes nós somos, no quão inteligentes nós somos, no quão relevantes nós somos. Nós precisamos gastar mais tempo, segundo as Escrituras, pensando na importância do outro, na importância da outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja uma pessoa que tem grandes dificuldades. Porque é muito fácil para nós olharmos para alguém e falar assim, puxa, como aquela pessoa é difícil. Como aquela pessoa vive incorrendo no erro. Incorre uma vez, incorre duas, incorre três, incorre quatro, tudo bem. Nós precisamos admitir as dificuldades que as pessoas têm. Mas no íntimo do nosso ser, nós devemos entender que essas pessoas, inclusive as difíceis, são pessoas pelas quais o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E elas são importantes para Deus. E nós devemos considerá-las de maneira igual, de maneira semelhante, importantes também. Se vocês prestaram atenção, como eu prestei nesse texto, o texto nos diz aqui que nós tanto devemos considerar, usa essa palavra, considerar, não é? Os outros superiores a nós mesmos, como nós lemos mais adiante, que Cristo Jesus não se considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Então, de novo, irmãos, humildade começa na mente, na maneira como nós nos consideramos, na maneira como nós consideramos as outras pessoas. O que é que você tem pensado a respeito de você mesmo? Que tipo de ideias que você tem considerado a respeito de você mesmo? Como é que você tem considerado as outras pessoas que Deus permite com que você conviva com elas? Qual tem sido a sua atitude mental para com essas pessoas? Muitas vezes, aquelas coisas que a gente vai alimentando dentro de nós, a respeito de nós mesmos, a respeito das pessoas, prejudicam
a nossa interação com essas pessoas, e muito, e nos conduzem por um caminho de soberba, por um caminho de orgulho, porque se nós tivéssemos uma atitude humilde, nós veríamos o valor que as pessoas têm, e nós veríamos que nós só chegamos onde chegamos, ou vamos chegar onde não vamos chegar, pela graça de Deus inteiramente. Isso reduziria bastante a nossa bola, e nós teríamos uma condição melhor para podermos lidar com as pessoas. Então, humildade começa onde, gente? Na mente. Agora, uma segunda coisa, de 3, que eu queria falar com vocês, é que a humildade cristã, que nós consideramos que é a humildade genuína, ela vai se manifestar através do serviço, que é um lema de nossa igreja. É impossível uma pessoa ser humilde e ela não se dispor a servir outras pessoas. É impossível que uma pessoa humilde viva enclausurada em si mesma, cuidando das suas próprias coisas, ou no máximo dos interesses da sua própria família. A pessoa humilde se preocupa, até mesmo com uma pessoa desconhecida, e se compadece daquela pessoa, e se move, muitas vezes, em direção a ela. Veja um exemplo de Jesus. Se você olhar no versículo 8, você vai ver que Jesus, ele tanto foi humilde, que ele serviu, mas você percebe aí no versículo 8, que ele somente conseguiu servir porque ele se humilhou. Vocês se lembram antes da sua paixão e morte? Que ele cingiu a sua veste, colocou uma toalha, preparou ali uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Os amados irmãos aqui sabem que Jesus assumiu o papel de servo e de escravo naquele momento. Aquilo foi uma profunda humilhação. Eu repito, irmãos, Jesus somente conseguiu servir da maneira como ele serviu, porque ele desceu, porque ele se humilhou, porque ele, diz o versículo 7, se esvaziou. Ninguém consegue servir se não se esvaziar. Se nós estivermos cheios de nós mesmos, no máximo, nós vamos conseguir servir a nós mesmos. Vamos conseguir servir a nós mesmos. Isso é muito ruim, irmãos. Isso não edifica. Isso não nos faz crescer. Ninguém cresce ao longo da sua vida cristã só cuidando dos seus próprios negócios, das suas próprias coisas. Nós crescemos servindo a Deus e servindo ao próximo. Por acaso, é o lema da nossa igreja. Mas não é por acaso, é bíblico. Emana da palavra de Deus. Veja que o exemplo supremo de esvaziamento do Senhor Jesus Cristo foi que ele foi até a cruz. O último lugar que Deus, Filho, poderia ter ido, logicamente falando. Mas ele foi. Por que é que ele fez isso? Porque era necessário que alguém tomasse o lugar do ser humano pecador, e alguém tinha que se humilhar. O que é que Deus fez? Eu vou. Eu mesmo vou. Então, a segunda pessoa da Trindade veio ao mundo para servir e para ministrar. Portanto, irmãos, eu coloco aqui uma pergunta para a nossa reflexão. Por que é que nós temos tanta dificuldade, não é? Ou tantas dificuldades no plural, para servir? É porque muitas vezes nós não nos humilhamos o suficiente. Porque se o fizéssemos, a toalha estaria na cintura. E nós estaríamos cuidando dos interesses e da causa de Cristo. Como nós lemos aqui no texto. O que nós estamos meditando nessa noite, muito brevemente, irmãos, é que uma vez que a nossa mente seja dominada pela humildade, nós vamos ser naturalmente levados a um serviço humilde. E as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: vai ali um discípulo de Jesus, vai ali
uma discípula de Jesus. Vejam como ela é semelhante. Vejam como ela parece com Jesus. Pelo serviço humilde, não é pelo serviço glamouroso. E eu digo a vocês, irmãos, às vezes eu já engajei em algum serviço glamouroso, que trouxe alguma glória passageira, mas depois, eu confesso a vocês, houve um desconforto, houve um mal-estar, e uma convicção dada pelo Espírito Santo, de que aquela não era a posição melhor. Sabe o que eu aprendi com isso, nas vezes que isso aconteceu comigo? Que aquela outra posição, do serviço humilde, era melhor, porque o coração se alegrava no Senhor, regozija-se no Senhor, na presença dEle, e com aquilo que Ele quer que nós façamos. Portanto, eu quero apelar a todos vocês, em nome de Jesus, no sentido de que nós, conscientemente, possamos abrir mão de todo orgulho, que você possa, pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, agindo na sua vida, trabalhando aí na sua mente, no seu coração, colocar de lado toda forma de orgulho, para poder servir, sempre que a necessidade vier. Algumas pessoas me perguntam, né? Como é que eu posso fazer para servir, não é? Eu sempre digo assim, olha, eu diria, baseado na minha experiência, de um adolescente de 15 anos, que foi recebido um trabalho missionário, como um missionário full time, tempo integral. Aproveite a oportunidade quando ela chegar. Quando alguém oferecer uma oportunidade a você, aproveite essa oportunidade. Eu não sei se você terá outra. Pelo menos, talvez não tenha como aquela que Deus te deu e que Deus apresentou a você. Amém, irmãos? Que Deus nos dê a graça de termos uma mente e pensamentos humildes, para pensarmos bem a respeito de nós mesmos, para pensarmos bem a respeito das outras pessoas, de quão importantes essas pessoas são, mesmo que os poderosos do mundo não as valorizem, mas nós devemos considerar essas pessoas importantes, e para engajarmos no serviço humilde. Nós já fomos ali no abrigo Comendador Valmor, já algumas vezes, vamos lá novamente, servir. Eu creio que cada fotografia que foi tirada, que eu me lembro aqui, é uma peça de arte. Ver uma criança, um adolescente, um irmão aqui de nossa igreja, servindo aquelas pessoas, é maravilhoso, é lindo. Alguns precisando serem servido o lanche, a comida, não é? O que está sendo oferecido a eles ali. Eu espero que nessa noite Deus esteja nos dando essa graça. Mas, o terceiro ponto que eu queria colocar para vocês aqui, é que Paulo, ele nos apresentou alguns exemplos de humildade. O primeiro exemplo é o dele próprio mesmo, porque ele disse, vocês sabem, nosso irmão, Dr. Pablo, apresentou hoje pela manhã, não é, do contexto ali da igreja de Filipos. E todos aqui sabem que Paulo estava preso, quando essa carta foi escrita. E por causa do serviço dele, da atitude humilde de Paulo, ele estava naquela condição, e a vida dele, diz o texto, já estava sendo derramada como oferta. Paulo sabia que a qualquer momento a sentença de morte dele viria. E ele, se dispondo, se oferecendo a Deus e às igrejas daqueles dias, ele praticou essa humildade. Humildade para viver e humildade também para enfrentar a morte. O segundo exemplo que nós temos aqui é o exemplo de Timóteo. O Timóteo foi uma pessoa distinta no serviço a Deus. Vocês notaram isso na leitura do texto? Como ele foi uma pessoa distinta, não é? Ele era uma pessoa, diz o apóstolo Paulo, que buscava os interesses de Cristo. Imagine o cenário naquela época. Todo mundo, não tem nada a ver com os nossos dias, viu, gente? É só daquela época mesmo. Todo mundo correndo atrás do seu. E Timóteo correndo atrás dos interesses de Cristo.
Isso não acontece mais hoje, né? Timóteo foi um exemplo de serviço humilde, porque ele se preocupava com os interesses de Jesus Cristo, os interesses dos irmãos, inclusive da igreja de Filipos, e não com seus próprios interesses. E aqui no nosso texto nós temos ainda um terceiro exemplo de serviço humilde, que foi o de Epafrodito, que o apóstolo Paulo chamou de cooperador, de companheiro de lutas, que passou por muitas dificuldades, que adoeceu gravemente, nós não sabemos que doença, a que doença ele foi acometido, mas Paulo nos diz aqui que ele quase morreu, pregando o Evangelho, apoiando o apóstolo Paulo, realizando a obra de Deus. E eu imagino, lendo esse texto, que Paulo orou e clamou a Deus com súplicas e com lágrimas: Senhor, não permita que Epafrodito morra, porque ele veio aqui da igreja de Filipos só para me ajudar. Não foi fácil para ele vir para cá, não permita. E diz Paulo que Deus o poupou, para que ele não sofresse tristeza sobre tristeza, porque ele já enfrentava muitas tristezas, ele estava acorrentado, ele estava preso, estava caminhando para a morte, mas Deus o poupou, Deus o guardou, Deus o protegeu. Então você tem o exemplo, claro, do Senhor Jesus Cristo, você tem o exemplo do próprio Paulo, você tem o exemplo de Timóteo, e você também tem o exemplo de Epafrodito. E eu queria concluir essa mensagem, irmãos, dizendo que as pessoas que se humilham e que pela graça de Deus aprendem a humildade, elas não ficam só por isso, não. A humildade, ela acaba por conduzir o povo de Deus, os servos de Deus, à exaltação. Veja aí no versículo 9 do nosso texto. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Por isso o quê? Porque Jesus se humilhou, porque ele se esvaziou, porque ele se tornou servo. Então Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, o exemplo de Jesus nos mostra que porque ele foi, porque ele desceu, porque ele se humilhou, porque ele se esvaziou, Deus o exaltou soberanamente. É como se Paulo estivesse dizendo aqui, que depois de tudo que Jesus realizou, quando Jesus foi exaltado, é como se Deus Pai estivesse aprovando, chancelando tudo que ele fez. Eu penso que, na medida em que nós nos humilhamos diante de Deus, e nos dedicamos ao serviço que Deus coloca nas nossas mãos, ou coloca diante de nós, Ele, ao final, quer nos exaltar. Aquele que se humilha não vai ficar para sempre na humilhação. Aquele que se humilha no plano de Deus, no propósito de Deus, será exaltado, e grandemente exaltado. Mas nem todos estão dispostos a crer em Deus e a confiar em Deus para pagar esse preço. Eu espero nessa noite que nós, pais, sejamos os primeiros a cultivar essa humildade, porque os nossos filhos precisam ver isso em alguém. Eu espero que eles vejam isso em nós, e que nós sejamos modelos positivos para eles. Vocês se lembram das palavras de Jesus? Aquele que se humilhar será exaltado. Vocês se lembram daquela história que Jesus contou do publicano e do fariseu? Né? Um dizia, né, que dava graças a Deus porque ele não era como o publicano pecador, e contava as vantagens. O outro batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. O publicano que batia no peito e que pedia misericórdia a Deus é o nosso retrato, precisa ser o nosso retrato. Nós não estamos batendo no peito nessa vida, nesse mundo, declarando que nós somos melhores que ninguém. Pelo contrário, nós estamos batendo no peito e dizendo: nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos.
e nós pedimos a misericórdia de Deus, e cremos que Deus é poderoso para nos mudar. Ele é poderoso para nos transformar. Amém? Então eu concluo aqui, aplicando essa palavra a nós, e nós vamos orar e encerrar o nosso culto especial, em gratidão a Deus pela vida dos pais. Em primeiro lugar, vocês se lembram que eu disse que a humildade começa na mente, não é? Na maneira como nós nos vemos, e na maneira como também nós estamos vendo as outras pessoas. Por isso, bastante atenção nas coisas que você está armazenando aí na sua mente. Bastante atenção nas coisas que você está permitindo entrar na sua mente, através da internet, através das redes sociais. Bastante atenção com essas coisas. Deus nos aponta o caminho da humildade como sendo o melhor caminho. Mas isso começa aqui. Em segundo lugar, a humildade, ela precisa nos levar à ação. Se por um lado nós precisamos cuidar daquele que nós estamos armazenando, entesourando nas nossas mentes, por outro lado, nós precisamos entender que quando nós nos humilhamos, nós seremos levados por Deus ao serviço, a estender a mão àquelas pessoas que estão em necessidades. Pode ser que sejam pessoas que estão distantes de nós, mas na maioria das vezes o serviço é no cotidiano. Algumas pessoas às vezes querem ser missionários e não conseguem viver a vida cristã dentro de casa, na família. Não tem como, não tem condições. Primeiro nós servimos os íntimos. Depois nós vamos, então, servindo outras pessoas que Deus coloca na nossa vida. Se formos humildes, seremos levados à ação e faremos aquilo que Deus nos delegou, aquilo que Ele espera de nós, e abriremos mão de toda forma de passividade. Amém? Em terceiro lugar, irmãos, a humildade, como nós vimos aqui, no final, ela vai nos conduzir à exaltação. Aquele que se humilhar, ele será exaltado. Aqueles que humildemente se entregarem ao serviço, serão recompensados. Eu não vou dizer a vocês como reza a teologia da prosperidade, que vocês vão ficar ricos, que vocês vão prosperar nesses sentidos. Eu nem posso dizer quando é que Deus vai exaltar vocês, mas eu asseguro que Ele vai exaltar. Na hora dEle, no momento dEle, Ele vai exaltar, conforme o propósito dEle. E por fim, irmãos, são perguntas que eu quero fazer a vocês. Estaríamos nós, individualmente, como igreja, dispostos a imitar a humildade de Jesus? Que esvaziou-se, que humilhou-se e que serviu? Estaríamos nós prontos a trilhar esse caminho? Estaríamos nós dispostos nessa noite a tomar como exemplo o apóstolo Paulo, Timóteo, Epafrodito, e a nutrir um interesse sincero pelas pessoas, verdadeiro de todo o coração? Estaríamos nós dispostos a abrir mão dessa correria pelo ventre, pelas nossas coisas, e a correr em favor das causas do Senhor Jesus Cristo? Nisso nós devemos pensar. Vamos nos colocar em pé, curva a sua cabeça nesse momento, e feche os seus olhos. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, apresente-se diante de Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Deus triuno nos assiste nessa noite. E diante de nós surge, em primeiríssimo lugar, a figura de Jesus, o Deus servo, o líder servo. Ele tinha uma atitude na sua mente, no seu coração santo. Ele foi humilde de coração. Por isso, exibiu humildade nas suas práticas, no seu dia a dia. Quem sabe nessa noite, você não queira, você vai querer orar: Senhor, limpa minha mente,
lava-me com água limpa, que vem do teu trono, purifica os meus pensamentos, renova a minha mente, tira de mim toda impureza, tira de mim todo orgulho, toda soberba, toda arrogância. Ajuda-me a entender quem eu sou realmente. E ajuda-me a olhar para o outro, por mais caído que ele esteja, por mais problemático que ele seja, como alguém que Deus ama. E a corrigi-lo, sim, e a chamar a atenção dele, sim, e a mostrar o caminho para ele, sim, e dizer para ele que aquilo que ele está fazendo não é certo, sim, mas sempre com aquela atitude de servo, de alguém que está servindo, entendendo que o coração dele, que os corações das pessoas são lavoura de Deus, onde Deus quer realizar a sua obra. Fale com Deus nesse momento. Pai Santo, aqui estamos, nessa noite, nesse dia festivo, dia dos pais. E eu te peço mais uma vez, abençoa a cada pai que aqui está, que veio, que te adorou, que assistiu, ó Deus, a apresentação, o vídeo dos adolescentes, que orou conosco e que ouviu a tua palavra. Que o Senhor possa sustentar a cada um como líderes e colunas nos seus lares. Mas eu te peço também, baseado na tua palavra, que o Senhor possa nos fazer crescer em humildade, começando nas nossas mentes e corações, em nome de Jesus. Esses espaços que o Senhor conhece muito bem, e levando-nos às ações que o Senhor quer que nós tenhamos, em nome de Jesus, ações que nos tornarão mais parecidos com Jesus. Dá-nos que possamos observar atentamente o exemplo de Jesus, do apóstolo Paulo, de Timóteo, Epafrodito e de tantas outras pessoas que ao longo dos séculos têm te servido. Dá-nos que possamos entender que a nossa jornada é uma jornada do sofrimento à glória, da auto-humilhação à exaltação, que somente o Senhor tem a prerrogativa de realizar nas nossas vidas. Leva-nos em paz para as nossas casas e aplica, por tua graça, esta palavra às nossas vidas. Dá-nos uma semana de vitórias, vitória sobre o pecado, vitória sobre o diabo e vitória sobre o mundo. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, espalhados por toda a terra. E todo o povo de Deus diga amém. Nós vamos encerrar esse culto festivo, como de costume, adorando a Deus. E depois então você vai poder sair para nós termos ainda o nosso tempo de comunhão. Amém? Vamos adorar a Deus.